Bem-vindo a Forge Aventureiro! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de pintura de um beholder. Olha só que bichão feio esse, hein? Quer ver como é que a gente fez? Quer ver as tintas que nós usamos? Quer ver todo o processo? Quer ver como é que faz essa babinha aqui? Não, a babinha você não vai ver hoje não, vai ser num outro vídeo. Segue com a gente aí. Se você dá procura de materiais para o nosso hobby, como tintas, pincéis e outros materiais mais específicos, dê uma olhadinha na Arsenal Craft, melhor loja do Brasil. Link vai estar aqui embaixo na nossa postagem. Valeu! Eu já comecei essa miniatura super empolgado, porque, cara, é um beholder. Beholder é os monstros de D&D que a gente enfrenta no meio das dungeons e tal. E a gente começa passando o primer, né, diluído, igual a gente fez no vídeo que tem aqui no canal, que vocês já devem ter visto. Passamos a miniatura inteira, tomando cuidado com essa parte transparente dele. Depois vocês vão reparar que eu passei uma fita crepe nessa parte transparente para não ter problema de pegar tinta, ficar manchado e tudo mais. Então tomem bastante cuidado se vocês forem fazer com essa parte. Passa a fita crepe ou usa aquela Pit Multitech, coloca nos cantinhos ali para não pegar tinta. Na parte de baixo também é interessante colocar. Daí depois eu escolhi a base e comecei a fazer a cor base dela com o aerógrafo. Como ele tinha muito cantinho para preencher, eu preferi usar o aerógrafo para preencher, porque ia dar muito trabalho no pincel e eu estava com preguiça. Isso mesmo. Depois de esperar secar bem a tinta que eu passei com o aerógrafo, eu comecei a colocar as camadas bases de todas as cores, antes de passar um wash. Então eu comecei a pintar esses espinhos que ele tem no corpo dele. Usei um tom de Ice Yellow da Vallejo com um pouco de marrom da Acrylex. Misturo mesmo, tô nem aí. Fui misturando para chegar nesse tom que eu queria. Não é o tom final, porque depois ainda vou passar o wash por cima e depois ainda vou pintar de novo por cima para dar o efeito que eu quero. Então isso aqui é só a camadinha de fundo dele.
O legal do Beholder é que tem alguns tentáculos deles que são removíveis, né? E você pode colocar outros tentáculos que já vêm na embalagem com os poderes que cada um dos tentáculos lançam, né? O raio, o fogo e etc. Quem joga sabe que os tentáculos do Beholder, cada um tem um tipo de ataque diferente. Daí eu começo a pintar aqui os globos oculares, branco mesmo, porque eu acho que vai escurecer depois. E bem simples de pintar, ele já está bem demarcado e como ele é grande é fácil de fazer. Usei branco da Acrylex mesmo, que pegou direitinho, pegou muito bem. Repara que ele dá um contraste legal com a pele dele, né? Então eu faço esses olhos e depois eu faço o olho central, que é o olho maior do Beholder. Na parte da boca, eu uso o tom que eu peguei para fazer os espinhos e misturei um pouquinho de roxo para poder dar esse tom para fazer as gengivas dele, né? E para os dentes eu usei também o mesmo tom dos espinhos, só que eu acrescentei mais marrom para ficar esse tom do dente, que não é o tom final. Que depois vai ter um efeito por cima de luz e tal, para deixar ele mais esbranquiçado. E é difícil pintar esses dentes a parte de dentro, porque eles são pontiagudos, eles escondem bem uns dos outros. A parte de dentro da boca eu usei o tom da gengiva, só que misturei um pouquinho mais de vermelho, para poder ficar ali por dentro um pouco mais parecido com a carne, né? Um pouco mais exposto. Aqui, usando a minha receita de wash, que está no vídeo do canal aqui também, eu preencho a miniatura inteira. Com exceção daquele olho principal ali, eu preencho a miniatura inteira com o wash. E esse wash eu deixei coisa de 2 horas para secar direitinho, muito bem. Porque o tempo não está muito bom, né? Tá meio frio, então ele demora um pouco para secar. Depois de já seco, eu pego um laranja da Acrylex e faço um dry brush nas escamas, mais perto do rosto, para dar um destaque na parte da frente dele. Deixo a parte escura mais para trás, né, da miniatura, e essa parte do rosto eu deixei as escamas mais laranjas. Laranja mesmo. Dry brush com laranja, dá uma passadinha na mão para ver se está tudo certinho, está pegando direitinho. E vai passando. Demora um pouquinho, porque como tem muita escama, você acaba tendo que fazer várias vezes. Mas ele dá uma clareada na frente que vai destacar a boca e os olhos mais do que se tivesse escuro.
Aproveitei para fazer o dry brush também em algumas partes de cima do tentáculo para mostrar um pouco de brilho. Depois disso, eu fiz um glaze peguei um roxo, deixei ele bem aguado e passei na gengiva do nosso beholder para que mude um pouquinho o tom dessa gengiva, que eu não tinha gostado do efeito. E depois eu pego uns tons de roxo misturado com um pouquinho de amarelo para deixar ele bem mais claro e começo a fazer os reflexos na gengiva dele. Para cada gengiva de cada dente, você faz os tonzinhos um pouco acima para mostrar aquele reflexo brilhoso, já que é uma parte úmida do monstro, né? Com um amarelo bem mais puxado para o branco, bem clarinho, e um pontinho de preto para dar a mínima acinzentada, eu começo a fazer as pontas desses espinhos que saem dele. Toma cuidado nessa parte para não cobrir totalmente aquele amarelo que a gente fez no começo. E aí você pode perder tudo que você fez lá naquele início. E aquela base de cor tem que deixar, pelo menos eu quis deixar, né? Como se fosse a parte que saía da pele do monstro, das escamas dele. E seria a parte mais amareladinha e ela fosse clareando em direção à ponta. Aqui com um tom mais claro dos dentes eu começo a fazer os efeitos, sem cobrir tudo que a gente fez naquele começo também. Pra deixar aquela parte de fundo como se fosse uma sujeira, um tártaro, sei lá. Acho que um beholder não procura um dentista normalmente, né? E, nossa, eu fiquei imaginando agora um dentista dentro de uma dungeon atendendo um beholder, seria muito bizarro. E a gente pegou aquele amarelo que eu usei pros dentes, eu coloquei um pouco de branco e fui colocando mais voltado para as pontas dos dentes também. Na mesma ideia que foi feita nos espinhos do beholder, né? Só que nesse caso ele está mais estourado pro branco, para aparecer mais, né, em relação ao resto da miniatura.
Nessa parte eu já realço o branco dos olhos dele. E depois começo a pintar um pouco dentro dos olhos ali, naquela parte central que eu esqueci o nome agora. Tá? Sou uma anta, eu esqueci o nome daquela parte central dos olhos. Pupila? Sei lá, íris. E depois disso eu faço um dry brush com branco mesmo na ponta dos espinhos dele, para dar uma realçada ainda daquela impressão 3D de tom, né, que vai saindo do branco até o mais escuro perto da pele dele. Para fazer a base foi bem simples. Eu pintei ela de cinza, um cinza com mais preto do que branco, né, para ficar mais escuro. Daí eu joguei um wash preto, nossa receita de wash, preto em cima, esperei secar e depois fiz um dry brush mais pro tom amarelado, não fiz um dry brush com branco, para ficar mais um reflexo como se fosse uma luz de tocha dentro da dungeon, sabe? E eu fiz mais com esse tomzinho de laranja. E é isso aí, galera. O nosso resultado final é esse. Cara, eu curti muito pintar essa miniatura. Foi uma encomenda e eu me diverti tanto fazendo que eu fiz questão de colocar todos os vídeos aqui no canal. Se você não gostou do conteúdo do vídeo, quer ver mais coisas, quer aprender mais, segue a gente, clica no sininho e olhe os vídeos que vão estar aparecendo aqui do lado para você ver mais coisas que tem aqui no canal. Valeu, até mais!